Exercício e suas respostas adaptativas em mulheres. Opa, tudo bom? Se você tem dúvidas da adaptação e respostas de cada mulher no emagrecimento, como por exemplo, qual estratégia traria melhores benefícios clínicos para a mulher? Benefícios esses individuais quando se trata do emagrecimento feminino? Então hoje eu vim dar um passo maior junto com você. Eu sou o Cristiano, professor doutor pela Unicamp, e no vídeo de hoje eu vou te mostrar alguns benefícios clínicos de estratégias de treino para mulheres que buscam o emagrecimento. Digamos que uma visão mais profunda do emagrecimento feminino. Se nós entendermos a condição clínica da mulher, entenderemos como tornar nossa estratégia cada vez mais eficaz. Não vou falar qual estratégia é melhor, mesmo porque todas as estratégias podem ser eficazes. E você, dentro da individualidade da sua aluna, pode formular a melhor estratégia de treino e que seja eficaz para cada uma das suas clientes. Aqui você vai entender que o emagrecimento de sucesso vai muito além da redução da gordura corporal. Eu vou te mostrar uma evidência científica que aborda mais do que a perda de gordura com determinada estratégia. É o que eu sempre falo para as minhas alunas que também são profissionais de educação física, assim como você. Sei que muitas mulheres desistem do programa de emagrecimento e acabam abandonando o personal, abandonam as atividades e a academia. Só para que você entenda esse panorama, um estudo brasileiro com 10 anos de acompanhamento de mais de 5.000 pessoas, sendo mais de 3.000 mulheres, mostrou que 64% dessas pessoas abandonam o programa de exercício logo no terceiro mês. E, infelizmente, apenas 3,7% persistem por mais de 12 meses. Mas qual seria uma possibilidade de conseguir mostrar resultado mais rápido para sua aluna, diminuir as chances de desistência? Agregar valor ao seu atendimento. Isso pode te ajudar a conduzir estrategicamente o seu atendimento de forma simples e eficaz. Como, por exemplo, quando uma cliente vai iniciar um programa de emagrecimento com você, ela te fala o caso clínico dela ou você já pergunta na avaliação? Exemplo, alterações na glicemia, oscilações pressóricas, ou seja, mudanças ocasionais na pressão arterial, ou talvez uma resistência à insulina em decorrência do excesso de peso? Bom, se você não usa, é hora de usar, porque isso te ajuda a mostrar resultado mais rápido para ela. Ou seja, os benefícios clínicos podem vir até antes que os resultados estéticos. E por que isso é importante? Porque ocasionalmente pode ser que ela tenha perdido pouca gordura, mas teve uma redução de glicemia ou até uma melhora na resistência à insulina, dentre outros benefícios clínicos que a sua estratégia pode proporcionar a ela. E você, por exemplo, fazendo a comparação de exames, na sua avaliação física, diagnóstica e avaliação somativa, vai agregar valor ao seu atendimento e motivação para a sua aluna continuar o programa de emagrecimento. Mas vamos a um exemplo que o próprio estudo nos traz sobre mulheres com resistência à insulina e as suas respostas fisiológicas e clínicas no emagrecimento. Você já deve saber que um mínimo de 150 minutos por semana de atividade aeróbia moderada a vigorosa, em associação com 2 a 3 sessões de musculação, tem sido recomendado nas diretrizes atuais da Associação Americana de Diabetes e do Colégio Americano de Medicina do Esporte. Infelizmente, apesar de todos os benefícios em termos médios, existe uma ampla variabilidade interindividual após o treinamento físico.
Isso significa que, seguindo o mesmo estímulo, algumas mulheres podem obter benefícios positivos, ou seja, respondedoras, enquanto outras podem experimentar uma resposta piorada ou inalterada após o treinamento, ou seja, não respondedoras. Mas por que isso acontece? Fatores ambientais e genéticos têm sido descritos como os principais motivos desse fenômeno. No entanto, nem todos os fatores ambientais, ou seja, diferentes modelos de exercício, foram investigados. Esse estudo representa o primeiro ensaio clínico randomizado que avaliou a prevalência de mulheres não respondedoras após uma estratégia com HIIT versus uma estratégia de treino usando a musculação. Para isso, 35 mulheres com idade entre 25 e 40 anos, com sobrepeso e obesidade, foram divididas em 2 grupos experimentais. 18 mulheres no grupo HIIT, que realizou uma estratégia de treino em um cicloergômetro em uma bicicleta estacionária, e 17 mulheres no grupo musculação, que realizou a estratégia de treino com 4 exercícios: flexão de cotovelo, extensão de joelho, desenvolvimento e remada alta. E quais foram as características dessas estratégias de treino? Como você pode ver aqui na tabela, a duração do intervalo de trabalho foi a mesma para os 2 grupos, 60 segundos. Os 2 grupos com a mesma duração de intervalo de descanso, 120 segundos. E 12 foi o número total de intervalo de trabalho para ambos os grupos. E é claro, para esse tipo de comparação, os 2 grupos treinaram na mesma intensidade qualitativa, ou seja, intensidade avaliada pela escala de Borg de 1 a 10 pontos, sendo que essas mulheres sinalizavam uma percepção entre 8 a 10 da escala. É importante que você observe que a média de dias de treino e o tempo total de exercício durante o programa foram semelhantes entre os 2 grupos, ou seja, sem diferença estatística entre os 2 grupos de mulheres. E quais foram os resultados de emagrecimento e resultados clínicos dessas mulheres? A principal descoberta do estudo foi que as 2 estratégias de treino para mulheres foram igualmente eficazes na redução da glicemia de jejum, embora 55,5% não foram responsivas ao HIIT e 47% não respondedoras com a musculação. Mas não houve diferença na prevalência de não respondedoras entre as 2 estratégias de treino. Para a insulina, esse importante hormônio anabólico, que pode, em muitos casos, estar aumentada em mulheres com resistência à insulina, as 2 estratégias foram igualmente eficazes em sua redução, com apenas 11,1% de mulheres não respondedoras no grupo HIIT e apenas 11,7% de não respondedoras no grupo musculação, e sem diferença estatística entre elas. No começo desse vídeo, comentei que o excesso de peso pode trazer como consequência a resistência à insulina. E como isso acontece? O tecido adiposo há muito tempo tem sido alvo de diversas pesquisas para esclarecer sua relação com a resistência à insulina. E atualmente deixou de ser considerado apenas um tecido, um armazenador de energia, mas também um poderoso órgão endócrino, com funções de sintetizar e liberar proteínas biologicamente ativas, denominadas adipocinas, com ações pró e
anti-inflamatórias. As proteínas pró-inflamatórias são proteínas que agem a favor da inflamação e são capazes de induzir alterações intracelulares, influenciando diretamente a sensibilidade à insulina, ou seja, prejudicando a ação e a sinalização da insulina em alguns tecidos, como por exemplo o músculo. Nesse sentido, buscar estratégias que possam normalizar esse quadro é fundamental para mulheres que buscam o emagrecimento. Interessantemente, o estudo mostrou que tanto a estratégia utilizando o HIIT quanto a estratégia usando a musculação foram igualmente eficazes na redução do ROMA-IR. Mas você pode estar se perguntando, o que é ROMA-IR? O ROMA-IR é um modelo matemático que se correlaciona muito bem com a resistência à insulina. Vimos no começo desse vídeo que, ocasionalmente, pode ser que a sua aluna ainda não tenha emagrecido quanto ela deseja. Porém, pode ser provável que a sua estratégia de treino já tenha trazido benefícios clínicos a ela. E como você pode demonstrar esses resultados clínicos que muitas vezes podem ser alcançados mesmo antes da estética? Simples. Se você tiver na sua avaliação física diagnóstica, por exemplo, acesso aos exames de sangue da sua aluna, você pode utilizar o resultado da insulina e da glicose para isso. É só você colocar os valores desses exames nessa equação ou então colocar essa equação em uma planilha do Excel para agilizar o seu atendimento. Veja como é simples. Só precisamos ter apenas um cuidado. Você vai multiplicar o resultado do exame de insulina pelo resultado do exame da glicose e dividir por 22,5. Ou seja, bem simples saber clinicamente sobre isso. Mas o cuidado que você deve ter é com relação à unidade de medida desses exames. E por que isso é importante? Pode ser que você receba da sua aluna um exame com unidade de medida da glicose em miligramas por decilitro, igual a esse aqui de uma das minhas atletas. Porém, para utilizarmos essa equação, é preciso ter a unidade de medida da glicose em milimol por litro. Mas isso também é muito simples de você resolver. Basta usar a seguinte conversão. 1 milimol de glicemia equivale a 18 miligramas por decilitro. Então temos 71 miligramas por decilitro, que é o resultado da minha atleta, multiplicaríamos então por 0,055. Assim sendo, teríamos um valor de 3,9 milimol por litro. Bem simples, não é mesmo? Agora que você já sabe como realizar isso, vamos continuar com os resultados do estudo. A estatística revelou que não houve diferença estatística na prevalência de mulheres não respondedoras entre as duas estratégias de treino para mulheres iniciantes ao programa de emagrecimento. Em relação à pressão arterial, as melhorias induzidas pelo HIIT ocorreram na pressão arterial sistólica com uma redução de 6 milímetros de mercúrio em comparação com uma redução de 4 milímetros de mercúrio no grupo musculação. Ou seja, esses achados podem ter importantes implicações clínicas. Já para a pressão arterial diastólica, houve diminuição apenas no grupo HIIT em 3,7% e, curiosamente, 94,1% das mulheres do grupo musculação foram não respondedoras à estratégia de treino. De repente, essas mulheres pudessem ser mais responsivas ao treino intervalado ou ainda a um outro modelo de estratégia com a musculação? É uma possibilidade. Para a porcentagem de massa gorda,
70,5% das mulheres do grupo musculação foram não respondedoras à estratégia, assim como 33,3% das mulheres do grupo HIIT. Mas, curiosamente, quando analisamos as dobras cutâneas dessas mulheres, como por exemplo a dobra cutânea abdominal, observamos que ambas as estratégias foram eficazes. Ou seja, 100% das mulheres que realizaram a musculação foram responsivas à redução da dobra cutânea abdominal e apenas 5,5% das mulheres do grupo HIIT foram não respondedoras à redução da dobra cutânea abdominal. E por fim, quanto à massa livre de gordura, podemos observar que 100% das mulheres do grupo HIIT foram não respondedoras à estratégia de treino. Isso nos faz pensar a longo prazo. Por exemplo, essas mulheres que não ganharam massa livre de gordura teriam mais facilidade ou dificuldade na manutenção do peso perdido? Na prática, poderia fazer mais sentido prescrevermos para essas mulheres também uma estratégia com a musculação? Ou de forma concorrente ou até combinada, dependendo da disponibilidade de investimento de tempo em que essa mulher tem para treinar? Bem, assim como todos os estudos, esse também não está livre das suas limitações. Uma limitação primária do trabalho foi a falta de um grupo de controle, ou seja, sem exercício. Assim, não podemos determinar a causalidade em nossa interpretação das melhorias induzidas pelo exercício nos parâmetros de saúde cardiometabólica. Em segundo lugar, uma ferramenta comum para avaliar o peso corporal e os parâmetros relevantes da composição corporal, a bioimpedância, foi utilizada para análise do estudo. Outra limitação é a falta do controle alimentar durante o curso da intervenção. Porém, para minimizar a influência da dieta, os pesquisadores lembravam continuamente as participantes do seu compromisso em manter seus hábitos alimentares atuais. Conseguiu entender que o emagrecimento de sucesso vai muito além da estética? Então, se a sua aluna apresenta sobrepeso e, como consequência, alterações da saúde após um diagnóstico recente, os autores recomendam que essas mulheres devem ter 6 meses para mudar seu estilo de vida, sem intervenção farmacológica, ou seja, sem remédio, uma vez que no presente estudo foram identificadas diminuições de 50% a 38% no ROMA-IR após ambas as estratégias, que foram igualmente eficazes e que, portanto, têm fortes implicações clínicas. É isso! Espero que esse vídeo some no seu atendimento para que consiga formular do zero estratégia eficaz de treino para mulheres quando o assunto é o emagrecimento. Nos vemos na próxima!